Hoje eu vou dar uma de mandinar e eu vou adivinhar os motivos pelos quais o seu marketing não tá legal. Bora ver se eu acerto alguma coisa? Oi, eu sou a Jo e nesse canal eu falo sobre marketing e comunicação para micro e pequenos negócios, ao mesmo tempo que eu compartilho grandes ensinamentos que a vida me trouxe e continua me trazendo. Quando você entra numa rede social, que é aquela comunicação que tá super genérica, que parece uma panfletagem digital que fica rolando, aí só promoção, produto tal, preço tal, né? Ou Feliz Dia das Mães, Feliz Dia da Independência do Brasil e essas coisas mais, aquele conteúdo que não conecta em geral. Eu acho que quando você encontra um perfil assim é porque realmente não houve um trabalho anterior bem feito. E muitas vezes é o próprio dono que faz e ele não tem tempo, ele não tem, não consegue se dedicar a isso, não consegue botar tempo, né, e intenção naquilo, mas muitas vezes também são profissionais que não se aprofundam no cliente. E profissionais, às vezes, que têm um método, ou tem um sistema, ou tem uma, sei lá, modelagem, né, específica que eles só fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, copiam e colam para todos os clientes, tá? Óbvio que, não sendo hipócrita, templates são bem-vindos, metodologias são bem-vindas, mas até certo ponto, porque chega um momento que você tem que fazer adaptações, porque todas as pessoas são diferentes, todos os negócios são diferentes, é o que eu defendo. Pode ter 1 milhão de pessoas fazendo o que você faz, mas ninguém faz exatamente do jeito que você faz. E é justamente aí que eu gosto de entrar. Para extrair, pegar ali, ó, aquela coisa mais cirúrgica e extrair de você o que faz você ser um computador único, o que faz você ser uma loja de roupa feminina única. Sempre tem um elemento, né? E extrair melhores diferenciais, valores, gente, missão, visão e valores é muito mais do que aquele quadrinho torto que você vê lá no consultório médico, eu sempre falo isso. E não dá para fazer no chat GPT, né? Copiar e colar. É uma coisa que realmente, quando eu faço esse trabalho com os meus clientes, eu insisto que eles se conectem com isso, sabe? Porque os seus valores, as palavras que são importantes para você, por exemplo, uma cliente falou que é a experiência, né? A experiência do cliente. Então, a gente, só para você ter uma ideia de onde o conceito entra na execução. Se a sua palavra-chave mais importante, né, dentre os seus valores, é oferecer uma excelente experiência para o cliente, como é que a gente vai fazer isso ser percebido, palpável, sem que a gente precise ficar falando, temos um serviço de qualidade, oferecemos a melhor experiência para os nossos clientes, que, cara, todo mundo fala, faça ou não faça, a gente já tá de saco cheio disso, sabe? Essa conversa é toda sobre sair do genérico. Então, que pequenas ações você vai tomar no dia a dia para fazer a experiência ser percebida sem que você tenha que falar que dá a melhor experiência. E assim com tudo. Como é que você vai comunicar um valor de uma forma natural, de uma forma sutil, em uma legenda, em um texto, em um material, sem que você precise falar missão, visão e valores. Ninguém está interessado em saber, né? Mas as pessoas vão perceber. E o importante é você fazê-las perceberem, e isso é realmente um posicionamento de mercado. É você mapear essas informações e você transportar ela, você, né, permear a sua fala, a sua retórica, as suas legendas, seus roteiros de vídeo, com essas informações de uma forma sutil e natural. Porque se elas são a sua verdade, se elas são a verdade da sua empresa, a verdade do seu negócio, isso vai transparecer na sua fala. Isso deve e deveria transparecer nas suas legendas e nos seus textos e nos seus materiais. E outra coisa que eu percebo muito, que tá ruim no marketing hoje, vamos colocar dessa forma, é uma falta de um trabalho mais 360. Óbvio, em grandes agências você vai encontrar isso provavelmente, mas eu tô aqui lembrando, falando pro meu público de vendedores de micro e pequenos negócios que não tem bala na agulha para pagar uma agência Master Blaster, motherfucker, para tomar conta de 100% da vida da empresa. E aí sim, eu imagino que vai englobar o online, o offline e tudo. Então, eu me posiciono como uma pessoa que oferece esse serviço para micro e pequenos, porque o micro e pequeno ele não precisa só de alguém para fazer post. Ele precisa de alguém para ajudar a planejar uma campanha no offline também. Como é que a gente vai envolver um parceiro, né, e fazer uma ação conjunta? O que a gente coloca num flyer de divulgação, né? Ou se você quer melhorar seu pós-venda, como é que você faz para melhorar seu pós-venda? Ah, vamos, sei lá, criar um programa de indicação, vamos desenhar um programa de cashback, ó, essas são as condições, pá. Como é que você vai controlar isso? Como é que você consegue controlar isso?
né? Ou seja, uma pessoa para ajudar o dono da empresa a raciocinar com os recursos que ele tem, com a verba que ele tem, com a realidade da vida que ele tem e fazer aquilo funcionar. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes, de método. É muito fácil, né? Você pegar, copia, Ctrl-C, Ctrl-V, pegar um negócio pronto. Não dá, porque a realidade de cada um tem funcionário, o outro não tem funcionário. Um tem sócio, o outro é só o cara, sozinho, né? Então, a gente tem que personalizar e é um processo muito artesanal, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu ofereço isso porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar junto, eu gosto de mergulhar no negócio da pessoa, sabe? De ajudar ela a raciocinar, porque ela tá trocando 380 chapéus por dia, fazendo a maioria das coisas sozinha ou com a ajuda de poucas pessoas. Então é muito importante que alguém ajude a raciocinar e para isso ela tem que estar envolvida no negócio, né, e mergulhada na empresa da pessoa. E esse é o trabalho que eu gosto de fazer. Então essa é a minha visão sobre comunicação. E às vezes faltou dizer que a comunicação tem que ser interna. Se você é uma loja pequena, por exemplo, e você tem vendedores, né, consultor hoje em dia, consultor de vendas é uma coisa complexa. Porque para ser um bom consultor, você tem que investir nele, você tem que treinar ele. E muitas vezes você treina o vendedor e ele sai por um salário 50 ou 100 reais, de 100 reais a mais. E então trabalhar o marketing interno, que é o endomarketing, a cultura interna, ela é muito importante também, porque valoriza o colaborador, faz ele perceber que ele está fazendo parte de algo maior. Então também envolve esse trabalho de boas contratações, ajudar a definir um perfil de colaborador, ajudar o pessoal de vendas, né? Porque eu não sou de vendas, mas a parte de comunicação, criação de cultura e contratação de funcionários esbarra muito, né? São coisas que tem que caminhar unidas. Todo mundo, tem muita gente que fala, né, que marketing e vendas tem que andar muito juntos, sim. E a comunicação e o marketing com RH também. Nesse caso, por exemplo, para construir uma cultura dentro do negócio para reter melhor as pessoas, reter melhor os colaboradores, você não tem um turnover e está começando do zero o tempo todo. Isso é péssimo para o negócio. Vendedores inexperientes, hoje em dia o pessoal está muito impaciente, sabe? Tá muito chato até, porque a pessoa não pode não ter uma resposta na ponta da língua que vai lá no Google Meu Negócio e já detona a empresa. Tem cliente meu que sofre muito com isso, sabe? A pessoa tá lá tentando, a gente se mata para construir uma imagem bacana, para construir um posicionamento de mercado, sabe? Para transmitir a nossa verdade e fazer tudo com o máximo de dedicação, mas cacete! A gente é humano, sabe? As pessoas erram, mas cara, não tem misericórdia, não tem misericórdia, não pode dar uma mijadinha fora do pinico que a pessoa vai lá e faz a terapia no comentário, na avaliação do Google. Descarrega toda a merda que ela tá carregando na vida ali e você só é um empreendedor que tá ali se matando todos os dias. Partindo do princípio, claro, né, que você tenta fazer as coisas direito. Que eu acredito que seja o seu caso. Então, esse é um ponto muito importante e é assim que eu enxergo o meu trabalho. Tudo isso acontece antes de você começar a criar post. O post é aquela, né, famosa pontinha do iceberg lá que você vê acima da superfície e para baixo tem, um trampo da porra. E esse trampo inclui também os objetivos do negócio, porque não adianta nada a gente ter essa retórica linda, que os valores, que o raio que o parto, e nada disso se comunica ou se integra com os objetivos comerciais da empresa. Se você tem uma meta de faturamento, é como o marketing pode te ajudar nisso também. Além de, é um mega de um caldeirão. Você pega o caldeirão, você vai jogando ali os elementos, né? Análise SWOT. Né, quais são suas forças, suas fraquezas, né, quais são as oportunidades de mercado que a gente pode atacar, as ameaças das quais a gente pode nos proteger, tem que nos proteger. E tudo isso pensando como os conteúdos vão ajudar a gente nisso, como a nossa comunicação tem que ser para ajudar a gente nisso, como a nossa comunicação vai nos ajudar a vender mais, a crescer. Então é tudo um grande caldeirão onde a gente vai integrando todas essas informações com todas as necessidades e as demandas da empresa. Pensa se isso não é muito mais do que um trabalho de social media. E pensa se um micro e um pequeno negócio, eu sempre falo isso, onde a gente não tem, a gente é um bando de braço curto, que eu falo, né, o Horácio, para quem conhece a época da Turma da Mônica. Não temos verba, não temos tempo, né? Então, quem vocês acham que tem que ser o mais assertivo na vida na hora de investir a grana, sabe? Ou de contratar um profissional? Nós somos os que temos que ser os mais assertivos. A gente não pode dar pontos sem nó, que a gente não tem para perder. Então, você negligenciar alguns pontos
às vezes a gente faz, né, por sobrecarga, eu entendo, tá? Mas negligenciar alguns pontos não muda o fato de que negligenciar certas coisas ou economizar com certas coisas vai trazer consequências que, enfim, não vai trazer os resultados que a gente espera, sabe? E essa é uma coisa que eu acho que eu pequei muito no começo, porque quando eu comecei nesse mundo, que eu comecei não faz muito tempo, né, faz uns 6, 7 anos, eu tinha acabado de sair da multinacional, fiz transição de carreira depois dos 40 para esse mundo. E eu contei muito com a minha rescisão. Então eu tinha uma rescisão de quase 8 anos de multinacional, que, porra, a salvação da lavoura, e foi um dos grandes motivos que, uma das coisas que me possibilitou fazer essa transição de carreira sem surtar, sem ter um surto psicótico, né, no meio do caminho. E eu me arrependo muito de ter feito certas economias, de não ter investido logo no começo em certas coisas, né? Quando eu me liguei de que isso era uma coisa importante, a verba já tinha sido mal gasta e eu já não tinha mais como fazer. Então eu acho que contratar, já puxando a sardinha pro meu lado, sem modéstia nenhuma, mas você ter ao seu lado uma pessoa com esse olhar, caminhando junto contigo, eu acho que é muito importante. Eu acho que é extremamente importante. E indo para o segundo ponto, né, dessa questão das redes sociais, eu sou de uma geração, eu tenho 49 anos, eu sou de uma geração que não tinha internet, que no celular não existia. E quando muito apareceu a discada, né, e ICQ, passei por tudo isso. Meu primeiro desktop foi com quase 19 anos, enfim, tá? Então, eu tenho um pouco de ranço, sim, de rede social, mas eu tinha um pouco de ranço de rede social e hoje em dia eu entendi que eu não tenho ranço da rede social, eu tenho ranço das pessoas que estão na rede social. A rede social, assim como a IA, assim como a internet, elas são uma ferramenta, né, uma mera ferramenta. E para variar, é a gente que estraga a porra toda, é a gente que estraga tudo. Então a rede social ela é muito bacana, ela tem um propósito muito bacana, só que a gente está num momento onde virou um bando de tudo a mesma coisa. Até os conteúdos mais foda, até os conteúdos mais trabalhados. Todo mundo fala isso também. Fica lá no feed, né? Aquela dopamina, né? Procurando aquela dopamina barata. Você fica, às vezes, 1 hora, 2 horas e você não consegue lembrar de 2, 3 dos 50 vídeos que você viu ali. Sabe? Então, assim, é um buraco negro da sua atenção, realmente. É assustador. Mas eu acho que... Eu decidi, na verdade, que eu vou usar a rede social do jeito que eu quero, sabe? Para os fins que eu quero. Se realmente a maioria das pessoas é assim, problema da maioria. A gente mora num país que tem 200 e tantos milhões de habitantes e, cara, infelizmente a maioria tá mais ligada na Virgínia, se ela tá com o Vini, não tá, se o Zé Felipe, se sei lá quem é o da vez, né, com o que essas pessoas estão fazendo do que com realmente coisas importantes e coisas interessantes. E então o meu conteúdo não é pra essa galera. O que eu tenho pra falar não é pra esse tipo de gente. E, obviamente, eles não vão nem, né, parar um segundo pra ver o que eu tô falando. Mas se eu atingir 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, uau! E se elas curtirem o meu conteúdo, eu já tô feliz. Eu não sou pra todo mundo, assim como eu imagino que você não seja pra todo mundo. Então a gente também tem que parar de querer agradar todo mundo, porque aí você não agrada ninguém, sabe? E aí vem o ponto do posicionamento, que todo esse trabalho é voltado para você se posicionar no mercado. Para você se descolar da sua concorrência, você tem que se mostrar como diferente em algum aspecto. E muitas vezes envolve isso aqui que a gente está fazendo. Que eu tô fazendo, é pegar e falar a sua verdade. Então, rede social só tem babaca? A maioria é, mas tem gente que não é. Então você vai chegar lá e você vai falar o seguinte: eu vou falar a minha verdade. Eu não aguento mais ver a mesma merda. Eu não aguento mais copia e cola. Eu não aguento mais ouvir as pessoas falando modela fulano, olha a copy persuasiva, olha aqueles títulos. Meu irmão, tu sabe quem tu é? Sabe qual é o teu rolê? Tu nem sabe quem tu é. Você não sabe nada. Aí você vai copiar o fulano ali do lado, você vai fazer um post bosta que não vai conectar com ninguém porque não é você. Não é teu, cara. Sabe? Então as pessoas têm muito medo de se posicionar na vida e de desagradar o coleguinha do lado, sabe? Então a gente precisa fazer um pouco de terapia e se posicionar na porra da vida, entendeu? Então eu tô usando a rede social pra falar o que eu quero, porque eu entendo também que eu preciso dar chance de pessoas que pensam como eu se aproximarem de mim. E se eu não vier aqui e não vomitar tudo que eu penso, eu não falar toda a verdade que eu acredito, né?
Eu não vou dar chance das pessoas que pensam como eu se aproximarem. E eu não vou mostrar para outras pessoas que pensam como eu, caraca, não tô sozinho nessa porra. Tem mais gente doida que pensa a mesma coisa que eu. Então, esse trabalho ele é muito importante, ele é muito terapêutico, inclusive. Às vezes as minhas sessões de consultoria parecem uma grande de uma terapia, porque existe muita coisa e muito conceito da qual a gente tem que se libertar nessa vida. Mas já falei demais. Eu acho que para esse vídeo já foi suficiente. Eu volto no próximo para falar sobre um outro ponto muito, muito bacana que eu tô aqui na minha mente, que é sobre... Tá relacionado com esse assunto, mas é sobre como as pequenas e médias empresas estão arruinando a sua reputação, fazendo exatamente isso. Copiando, modelando, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e utilizando gatilhos e ferramentas de neurociência que elas não compreendem e, além de não vender, estão arruinando a reputação e a confiança com seus clientes. Mas isso fica pro próximo. Beijo, fui!